Bom dia meus amados, bom dia minhas amadas. Quarta-feira, um dia mais na presença do Senhor e é um dia de fazer um vídeo com a palavra de Deus, né? Hoje é sobre família, sobre quando a gente serve ao Senhor, a gente está na presença dEle e nós temos aquelas lutas dentro de casa, muitas vezes, outras vezes com familiares próximos, não importa, né? A família foi instituída por Deus. E a palavra que o Senhor, eu estava orando, e a palavra que o Senhor me deu e ministrou meu coração foi sobre Jeremias 29. Eu estava pedindo direção a Deus em uma área, não tem nada a ver com família, e então o Senhor me confirmou, mas um dia depois o Senhor estava falando comigo, nesta mesma passagem sobre família. É engraçado, né? Como a palavra de Deus, ela não é para uma situação só. Ela é para todas as situações, né? Então não existe uma palavra em concreto para uma guerra tua espiritual ou concreta. Existe sim versículos bíblicos que vão te fortalecer na guerra. Mas a palavra ela é para todas as horas, para todos os momentos. Deus fala conosco, né? Na palavra, quando às vezes estamos aí lavando a louça, quando estamos caminhando, ou até mesmo fazendo exercício, seja lá o que for, o Senhor está falando no nosso coração, né? Na palavra, está nos respondendo com a palavra. Muitas vezes nos responde com a palavra. Então essa palavra o Senhor me deu. E é engraçado, eu me vejo um pouco nessa situação, né? Que foi quando Deus falou, né, ao povo de Israel, né, que estava cativo debaixo da mão de Nabucodonosor, né? Então, é a carta aos exilados. Jeremias 29, do versículo 4 em diante. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossos filhos e maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, onde eu fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. Perdão. Então, esta é a palavra que o Senhor me deu, né? O que o Senhor quis falar ao meu coração? Que muitas vezes nós desistimos da nossa família, queremos desistir da nossa família, queremos desistir de um ser querido, por causa das circunstâncias, das situações que está vivendo. E a gente não tem que olhar para a geografia do lugar, a gente não tem que olhar para a luta espiritual que está passando no momento ali, mas sim para aquilo que o Senhor falou. Então Deus está falando ali para o povo que eles vão ficar, estavam preocupados quanto tempo, Jeremias estava preocupado quanto tempo que ia durar o cativeiro. E Deus falou para ele assim, olha, não se preocupe, construa a casa, plante frutos, crie família, né? Case com as mulheres aí, tenha filhos, case seus filhos. Gente, isso ia para a segunda geração, né? Então, se uma geração bíblica está há 40 anos, imagina, já iam para, né, para a segunda geração. Então, não se preocupe com o tempo que vai levar a tua promessa, não se preocupe com o tempo que demora, às vezes, a situação que você está passando. Saiba que Deus está no controle, Ele manda para você viver este momento que você está passando, aonde Deus te plantou agora, para você viver com sabedoria. Não ficar questionando, mas sim dizer, Senhor, eu vou frutificar neste lugar, ainda que seja um deserto, ainda que seja como eu vou te ver, não seja só nas planícies, né? Seja nos vales também. Então, se o Senhor te plantou aí, te colocou ali, é para frutificar, é para plantar, é para colher os frutos ali, é para construir casas, é para casar aí. Então,
não desista por causa da luta, porque muitas vezes a luta que a gente passa em algum lugar é porque tem uma bênção também. Então Deus não vai dar uma luta se não houver uma bênção aí também, né? Porque todo o território que Deus te dá, porque todo lugar onde você plantar a planta dos teus pés é abençoado. Deus já te deu por herança. Não importa a circunstância, não importa a geografia. Ah, mas essa cidade eu não gosto, esse estado eu não gosto, ou este país eu não gosto, eu quero me mudar. Não. Quando Deus te planta, quando Ele te diz, Ele te dá uma voz de comando de ir, e você obedece, e as coisas não saem do jeito que você quer muitas vezes, não é fugindo que se resolve, né? Então é enfrentando, é passando o processo, porque senão, se você não passar agora, lá na frente, pode que você esteja muito bem, tenha esquecido dessa luta por ter fugido dela, mas ela volta, não adianta. Se você não vence o território, você não vence essa situação em tua vida, ela vai repetir como um ciclo, como um ciclo. Isso é libertador. Você precisa eu sempre digo, quando vem uma luta, eu digo, Senhor, o que o Senhor, primeiramente, não abala. É engraçado, tem muitas coisas que abalam o meu coração ainda. Mas quando vem uma luta, assim, eu digo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu tenho que tirar proveito? E qual é a lição que eu tenho que aprender para não passar isso de novo? Então eu fico muito atenta aos sinais, ao que eu estou vivendo. Eu fico muito atenta ao caminho que eu estou trilhando, entendeu? Para ver no que eu estou errando. Ou o que eu tenho que melhorar, ou o que é permissão de Deus. Temos que ter o discernimento do que é permissão de Deus, o que é que nós buscamos com a nossa própria mão, entende? Ou é circunstância de fora, né? Digamos, do inimigo ou de pessoas, né? Então você tem que ter esse discernimento também na caminhada. Não adianta só pegar a palavra e dizer, eu vou. Não. Tem que ter o discernimento da palavra de Deus para a tua vida, porque senão você vai errar, você vai cair, você vai repetir ciclo, entende? Então, é muito... Perdão, gente, tô com um negocinho na minha garganta, mudou aqui do inverno para a primavera muito rápido e tem muita árvore, eu vivo num lugar muito abençoado aqui, tem muita árvore perto e o pólen já está provocando uma alergia na minha garganta. Mas, em tudo dá graça. Então, nós temos que cuidar isso. Temos que cuidar muito isso. Porque não é fugindo, é sim enfrentando e passando. Mas o principal de tudo é averiguar onde eu estou errando e por que eu sempre estou tropeçando na mesma pedra. Por que eu estou repetindo este ciclo? Se Deus deu uma palavra para mim que eu vou prosperar, eu vou frutificar neste lugar, mas eu não consigo romper. Eu preciso romper, porque senão vai chegar um tempo que eu vou estar tão desgastada, tão desanimada, e eu vou querer fugir achando que é o lugar. Não. Deus, quando mandou Abraão sair da terra dele, não falou que era para Canaã, não falou vai para Canaã. Ele falou só pega e sai. Quem sabia que era que ia para Canaã era o pai de Abraão. Ele sim tinha a meta de ir para Canaã, mas Abraão não. Deus não deu, não falou para ele. Então, quando você está numa geografia, está num lugar, às vezes não é nem só de geografia que estamos falando. Às vezes é na tua casa, desanimada com teu esposo, com teus filhos. Se Deus falou que vai frutificar, confie, busque ao Senhor que vai frutificar. Não existe terra seca que Deus não possa fazer, se transformar num jardim lindo. Não existe. Não existe terra seca, eu sou prova disso. O Senhor transforma, o Senhor muda totalmente a situação. Não é querendo fugir ou desistir dela que nós vamos vencer. Porque muitas vezes, na minha maior luta, no meu casamento, sempre era quando eu não estava liberta, o inimigo falava, qualquer situação que havia, o inimigo falava para mim largar meu esposo. Que eu sozinha ia me dar melhor, que sozinha ia estar melhor, eu ia conseguir as coisas, eu ia não sei o quê. Mas é que o meu casamento, meu esposo para mim era uma benção, é uma benção, nossa, nem sabem o quanto. Então, mas o inimigo sabia disso. Ele sabia que no tempo de hoje, eu lá atrás estava ainda no processo.
Então ele sabia disso, que o meu esposo era uma bênção, que através do meu esposo, com a força, com o amor dele, que foi me curando nas áreas emocionais, sentimentais, o amor dele que me curou através de Cristo, né? O cuidado dele comigo. O inimigo sabia que hoje eu estaria aqui falando assim, hoje eu sou uma mulher muito feliz no casamento, sou uma mulher que não tenho do que queixar do meu esposo. E olha que engraçado, para quem já foi uma Jezabel, ele tão pouco, ele sempre fala. Então a melhor coisa é quando você ouve do teu esposo, dizendo que você foi transformada, que você foi restaurada, que você, que valeu a pena tudo que ele passou contigo. E olha que ele passou coisa. Então, não desista, não desista. Tá no meio desta luta aí, né, se for com a tua casa, for com o teu filho, entendeu? Somente olha o que Deus quer te ensinar. E se tem algum ciclo se repetindo, busque a raiz de todo o mal que é o inimigo, né? Normalmente dizem que é o dinheiro, né? Mas é o inimigo, né? Muitas vezes que a gente se corrompe por pouca coisa. Nós perdemos o foco, muitas vezes estamos na presença de Deus é, buscando da maneira certa, mas a motivação errada. E a motivação errada, ela vai sempre deixar uma brecha. Ela sempre vai deixar uma brecha. Né? Hoje em dia a gente vê tanta gente, né, pregando o evangelho naquele que prospera. Eu não sou nada contra, eu sou uma pessoa assim que, meu, Deus abriu muito minha mente para isso. Eu conheço a miséria, eu conheço a pobreza e conheço também a riqueza. Então eu já passei por vários, Deus me permitiu que eu passasse por essas partes. Então eu sei que a nossa prosperidade vem do Senhor, mas ela também pode nos atrapalhar, ser uma motivação errada por buscarmos a Deus. E o nosso Senhor, Ele conhece o nosso coração, né? A palavra diz que o nosso coração é enganoso. Mas se você está nessa luta aí, não desista. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista dos seus filhos. Quando eu vim para a Espanha, o Senhor já vinha falado que ia ser no de repente, que ia ser muito rápido. E assim foi. E uma das coisas que eu mais questionava, eu disse assim, eu tinha acabado de ser avó. Tinha acabado de ser avó, fazia um aninho só que minha netinha tinha nascido e era o maior desejo da minha vida, ser avó. Agora já sou pela segunda vez, que essa semana nasceu meu segundo netinho. E então, aí de repente o Senhor fala assim, vai. Eu digo, mas Deus, como? Agora eu vou deixar minha filha, ela precisa de mim. Então o Senhor falou ao meu coração assim, não, tua filha, assim, eu cuido, vai que eu cuido dos teus. E eu obedeci aquela voz. Eu sei que talvez no momento assim meus filhos ficaram machucados, magoados porque não entenderam, porque foi muito de repente. E a parte, né, um pai e uma mãe com 50 anos, né, no Brasil a gente já uma empresa grande. Eu lembro que meu esposo uma vez foi buscar trabalho numa grande empresa em Balneário Camboriú e falaram que ele já não tinha mais idade para ser contratado, entendeu? Que ele já tinha que estar aposentado. Então, no Brasil tem essa cultura, né, de que com 50 anos você já não serve para mais nada. Mas a gente já conhecia a Europa, já conhecia Portugal, Espanha, já sabia como funcionavam as coisas aqui, e que aqui é totalmente diferente, a cabeça é diferente, a cultura é diferente, né? Aqui a longevidade aqui é tremenda, as pessoas 100 e poucos anos estão caminhando, fazendo deporte na rua, então é uma coisa assim fora do normal, né? Então a gente já sabia que aqui e Deus tinha falado, né, que havia uma promessa sobre nós. Então são palavras assim que você ouve, né, no decorrer da vida, que você já não serve para alguma coisa, mas o Senhor nunca vai descartar. Então Ele não vai descartar o teu casamento, Ele não vai descartar os teus filhos. E a nossa vinda para cá foi assim. E eu tive que deixar minha netinha, meus filhos, né, a minha filha menor, que tinha 16 anos, não veio com nós, então ela também ficou para trás. No primeiro momento, porque a gente não sabia bem certo ainda como ia vir, a gente veio pela fé, debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra, só tinha o dinheiro mesmo da passagem e um contato por telefone, que era um pastor abençoado que ao final se mostrou muito mais do que um pastor. Pensa um homem de Deus, pensa um homem de Deus, um casal abençoado, a família dele, a esposa, ele, nossa, entende, um amigo que a gente tem para a vida, né? Então a gente veio e realmente Deus cumpriu naquele tempo, né? Passamos um tempo no deserto, nos levou para o deserto, ficamos literalmente
Literalmente, fomos morar 6 meses no maior deserto da Espanha, né? Então, foi uma benção, assim, foi um trabalhar de Deus. E eu não questionava a Deus no deserto. Eu olhava para aquelas montanhas, para aquela terra árida, aquele calor de 45 graus. E eu dizia, e o Espírito Santo ministrava. Lembro uma vez que eu estava no ônibus atravessando o deserto e o Espírito Santo falou assim: filha, lembra-te de quando o inimigo levou Jesus para o deserto? E eu fiquei olhando e digo, nossa, assim, eu olhava para a montanha mais alta, eu ficava imaginando a cena do inimigo oferecendo coisas a Jesus, né? Para ele negar o Pai. E aí eu disse assim, Senhor, não deixe que meu coração se corrompa nessa terra, não deixe, Senhor, porque não existe nada, entendeu? Então eu quero sempre estar fazendo as coisas pela motivação certa, entende? A motivação é certa, entende? Não adianta fazer as coisas certas e a motivação errada. A minha motivação tem que ser o reino, tem que ser Jesus, a salvação, tem que, se Ele me prospera, Ele continua sendo Deus, eu estou feliz com Ele. Se Ele não me prospera, eu continuo amando mais ainda, porque aí eu sei que o Senhor está me livrando, entende? Ou ainda não chegou o tempo. Então, se você tem essa convicção de quem é Deus na sua vida, e na sua família também, olha, você não corre perigo de se entristecer com o Senhor, com o Senhor. Porque nós nos entristecemos muitas vezes com pessoas, né? Aí já não está ao nosso alcance, né? Nós podemos aconselhar, né? Nós podemos rever situações, mas depende da pessoa, né? Mas com o Senhor, não. Não vamos atribuir ao Senhor cargas, pesos, né? Ele leva nossos fardos, mas situações que correspondem a nós resolver. Então, não desista da tua terra, não desista. A tua terra pode ser teu casamento, tua terra pode ser teus filhos, tua terra pode ser teu ministério, eu não sei em que área, mas o Senhor falou para você plantar, para você frutificar, mesmo que seja debaixo de uma situação que aos teus olhos e a promessa que está sobre a tua vida não condiz, continue perseverando e passe. Mas não peça para Deus te tirar, peça para Deus te capacitar para que você nunca mais volte a repetir esse ciclo, tá bom? Então essa é a palavra que o Senhor, né? Tem uma coisa que essa semana também, assim, eu estava lendo, né, o 2 Samuel, e aí havia um salmo, Salmo 22, eu acho, se eu não me engano, de Davi, que está escrito aí no livro de 2 Samuel, onde eu lembrei, assim, que sempre cantava, havia um hino, né, um louvor que eu adorava muito, no qual Davi, né, escreveu o salmo, falou assim, Deus, ainda que minha casa não seja tal para com Deus, mas comigo o Senhor fez uma aliança. Então o Senhor, ele não desistiu do que Ele te falou. A aliança que Ele fez contigo é eterna. Enquanto estiver na presença dEle, os teus filhos estão guardados, teu esposo está guardado. Aquilo que Ele te prometeu, as promessas deles estão guardadas, entende? O decorrer do caminho, o aperfeiçoamento é essas situações que se apresentam, né? No qual o Senhor quer nos fortalecer, quer nos deixar mais forte, quer nos deixar vencedores, né, para que nós não volvamos a repetir ciclos, né? Então conquiste esse território também que o Senhor te deu, né? Ainda que seja, né, você seja um exilado, ainda que você esteja numa situação que você não goste, ainda que esteja num lugar que você não goste, né? Saiba que foi o Senhor, entendeu? Com Jeremias, Deus não poupou Jeremias de passar situações, né? E olha que Jeremias era o homem que pregava ali a verdade, né? Então, pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser somente um membro de banco da igreja, não importa. Se você está passando uma situação, saiba que o Senhor está contigo. Deus estava em todo o tempo com Jeremias. Deus não livrou Jeremias das situações, mas passou com ele, deu a vitória. Ainda, olha só, gente, uma das coisas assim que, ainda acho que no 32, né, Deus manda ainda Jeremias comprar um campo. Vamos ver. Deus estava falando que Nabucodonosor ia tomar, né, Jerusalém, invadir, e iam viver aí, né, aqui já ele já está falando, né, que eles eram para plantar, para casar, para, né, para multiplicar aí. Se Deus estava falando isso para Jeremias,
como que ele manda Jeremias comprar um campo? No meio de toda essa luta, no meio de toda essa situação que aos olhos dele, mas não tem sentido. É porque Deus já tinha garantido a vitória. E Jeremias obedece. Jeremias compra o campo. Mesmo Jerusalém está sendo invadida, mesmo debaixo do domínio de Nabucodonosor. Então, continue com os teus sonhos. Continue sonhando. Continue perseverando na presença de Deus e vai corrigindo esses erros, essas brechas, né, que a gente vai deixando pelo caminho e que se nós não arrumamos elas, nós não prosperamos nem em ministério, nós não prosperamos na presença de Deus, nossa casa não prospera, nosso casamento não prospera. O que toca a você fazer, se for da tua parte, fazer, melhorar o casamento, tratar melhor teu esposo, ainda que ele, né, não seja uma pessoa assim muito doce, que a tua doçura você vai conseguir com o amor de Cristo e as orações, se há uma promessa na tua casa, sobre os teus filhos também. Então, conquiste esse território. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja vivendo essa situação, tá bom? Então, essa é a palavra que o Senhor nos tem para hoje, Jeremias 29, e versículo 4 até o 7. E ore por este lugar, né? Claro, em todo o tempo você precisa orar. Orar para onde Deus te colocou, orar pela tua casa, orar pelo teu esposo, né? Mas muitas vezes nós dizemos, Senhor, transforma o meu esposo. Senhor, me transforma para que o meu esposo seja transformado. Senhor, me transforma como mãe, para que meus filhos sejam restaurados. Primeiro sempre é você. Se você é o profeta da casa, é você. Então, através dos teus atos, através das tuas atitudes, eles vão ver uma mudança. E então, Jesus Cristo vai aparecer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério. Tá bom? Então, essa é a palavra que o Senhor tem. Quero orar por ti, Senhor, meu Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Espírito Santo, doce Espírito Santo, meu amigo, se faz presente neste momento. Eu oro, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que estão, Senhor, meu Deus, não estão entendendo a situação que estão passando. Mas conforme o Senhor falou, Pai amado, o Senhor é com ele, assim como o Senhor era com Jeremias. Eu assim, Senhor, meu Deus, Pai amado, como Davi olhava para sua casa, Pai, e via aquela bagunça toda na vida dos filhos, Pai. Mas ele sabia que o Senhor tinha uma aliança, era o Senhor quem colocava no lugar, é o Senhor, Pai amado, quem dava a vitória no final, Senhor. Então, Senhor, assim eu oro por cada vida que aqui está agora. Por cada pessoa, Senhor, que vai ver esta ministração, Pai. Pai, porque eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor, Pai, maravilhoso, que restaurou meu casamento, restaurou minha família, Pai. Hoje, Senhor, meu Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque também estou em terra estranha, Pai. Também estou, Senhor, no exílio, Pai amado, porque era promessa, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, tenho visto a sua mão poderosa sobre todos os dias sobre a minha vida e sobre minha casa. Dá-me força, Pai. E assim, Senhor, como também ao meu irmão, a minha irmã, Pai, dê força e graça em todo momento sobre qualquer situação, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados. Até quarta-feira que vem. Amém? Fiquem na paz do Senhor.